Quero falar com vocês nesta manhã sobre libertação. Comecei a série sobre a grande e fundamental importância da libertação para todos nós, em nossas vidas e em nosso dia a dia. A necessidade da libertação. A primeira coisa que quero compartilhar com vocês é porque nós, como cristãos, precisamos ser libertos. Se nós nascemos de novo, recebemos a Cristo. A Bíblia diz que somos nova criatura. Eu expliquei todas as razões. Falei que a importância é porque a libertação é o pão dos filhos. Eu já havia falado que a libertação, nós nascemos de novo em nosso espírito, mas em nossa alma, nossa vontade, as emoções não nasceram de novo. Expliquei tudo isso para vocês detalhadamente. E hoje vamos continuar falando sobre a libertação, este tema tão crucial. Falei sobre a importância, agora vou falar para vocês, de libertação do diabo e seus demônios. E alguém diz, vim à igreja para ouvir sobre o diabo? Não, quero que você entenda a perspectiva que vou adotar. Primeiro, vamos ver, você ouve a origem dos demônios. Você sabe, em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre demônios. E a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, que nos revela muitas coisas importantes. A autoridade máxima, se a Bíblia diz isso, então eu acredito. Quero que você veja isso. A palavra demônio é simplesmente um espírito maligno, um espírito sujo, um espírito demoníaco. A crença de que demônios povoavam densamente as regiões mais baixas do ar, o que era a principal causa da maioria dos desastres que acontecem e dos sofrimentos na terra. Esses seres espirituais são a causa de tudo o que acontece, os terremotos, as coisas que acontecem. Esses demônios causam doenças, etc. Hoje as pessoas negam a realidade do demônio, mas Jesus a afirmou. Estão aqui? Jesus a afirmou. Se Cristo afirmou isso, por que nós iríamos? O que isso tem a ver conosco? Bom, aí eu vou te dizer lá. Primeiro, Jesus afirmou que temos autoridade para expulsá-lo. E vamos em frente. Quais são algumas teorias? Existem diferentes teorias sobre a origem dos demônios, dos diabos ou dos endemoninhados, etc. Algumas dizem que se originaram na era pré-adâmica, antes de Adão. Existiam na era pré-adâmica. Os demônios não são anjos caídos. Continue, por favor. O Novo Testamento não nos diz de onde eles vieram, mas Cristo nos disse para expulsá-los. Eu não sei se vocês me ouviram esta manhã. Ou seja, não diz de onde vieram os demônios, mas nos diz para expulsá-los. Então, os demônios são seres que não têm corpo. São seres que não têm corpo e que buscam habitar um corpo. Eles estão procurando, por exemplo, um demônio de doença que procura um corpo para expressar sua natureza. E sua natureza é ruim. Então, uma pessoa com artrite, certa vez orou por uma mulher com dedos tortos, e Deus me disse que era um espírito de artrite. Quando Ele ordenou que ela fosse embora, os dedos dela se endireitaram. O que tínhamos diante de nós nada mais era do que a expressão de um espírito demoníaco. Quando vejo uma pessoa com câncer, é uma expressão de um espírito demoníaco. Estão aqui? Então é diferente. Ok, os demônios, de onde vieram? A Bíblia não nos diz, mas a Bíblia nos diz que devemos expulsá-los. Jesus Cristo afirmou o fato de que existem demônios e que temos que expulsá-los. Agora veja isto, há uma diferença entre o diabo e os demônios. Por que estou lhe dizendo isso? Porque vou lhe ensinar algo. Porque nesta manhã vamos expor detalhadamente como o diabo realmente opera e as muitas pessoas que infelizmente não sabem absolutamente nada sobre essa realidade espiritual. Espiritual, pois a maior mentira do diabo para as pessoas, para que elas não acreditem nele, é dizer que ele não existe. Então, se você diz que não existem demônios, que não existe diabo, ele já te enganou, porque ele não quer que você saiba que ele existe, pois do contrário, você vai lutar contra ele. Então, os demônios são diferentes. Agora, quando falamos de diabo, não é demônio. O demônio é um espírito imundo, é um espírito maligno.
Quando falamos do diabo, é a palavra diabolos em grego. E a palavra diabolos, dia, significa penetrar algo profundamente na mente ou penetrar algo de forma completa. Diabolos significa golpear ou lançar algo com o objetivo claro de penetrar isso no ouvido para enganar as pessoas. O diabo é o acusador. O diabo é aquele que golpeia, golpeia e golpeia e golpeia incessantemente, porque está tentando penetrar profundamente em sua mente. E ao querer penetrar e dominar sua mente, ele tem o propósito maligno de te enganar completamente. Vocês me ouviram? Ou seja, por isso o diabo é aquele que golpeia e golpeia. E como ele faz isso? Um pensamento. Você vai ao médico e o médico diz: isso que se vê aí está tipo preto. Há algo estranho no seu rim. Há algo estranho no seu pulmão. Então vem o diabo e pega essas palavras do médico e começa a te golpear. E agora a sua esposa vai ficar sozinha. E agora seu marido vai morrer. E agora tudo começa com os pensamentos, onde há uma voz e onde há palavras, é uma pessoa falando diretamente com você. Então ele te golpeia, golpeia a sua mente e golpeia a sua mente. Você não serve, você não consegue. É impossível, você não vai conseguir. E começa a golpear. E o diabo é tão insistente que golpeia e golpeia a sua mente. Se você não fizer nada, ele vai ganhar a vitória. Então o diabo, continue por favor, é um espírito demoníaco que golpeia a mente com o objetivo de enganá-la. É preciso ser enganado para realmente pensar que a salvação não está de forma alguma perdida. Não, eu posso fazer o que eu quiser e estou salvo, sempre salvo. Isso é uma mentira do diabo. Mas o diabo penetrou em você e fez você acreditar. Por favor, siga, normalmente siga. Então esse diabo, no grego, esse espírito, eles são espíritos, demônios. Eles são espíritos imundos e sujos, que não têm um corpo, seguem. E o diabo, mas eles estão procurando por uma expressão como se expressar. Eles estão desejando, querendo entrar em um corpo para possuí-lo. E como o diabo faz isso? Com pensamentos em mente, obrigado. E ele lhe envia pensamentos, e ele lhe envia pensamentos, e ele lhe envia. E quando as pessoas param de resistir, é quando isso penetra na sua mente e te engana. Então veja isto, os anjos têm seu corpo físico, ou seu corpo. Demônios não têm corpos. Por favor, continue. Os anjos têm corpos próprios, os demônios são espíritos desencarnados. Ou seja, não tem corpo, por isso estão procurando um corpo. E um dia, um endemoniado que tinha 6.000 demônios, uma legião, disse-lhe, uma legião na época romana eram 6.000 demônios. E os demônios disseram, um deles disse, mas envie-nos para os porcos, porque eles queriam entrar em um corpo, porque esse é o desejo deles, buscar um corpo. E então ele disse, envie-nos para o corpo. E o corpo disse, Cristo deu permissão e diz que um átomo de 2.000 demônios, de 2.000 porcos, foram para o precipício e se perderam. E então daí vem o presunto do diabo. Vocês não me ouviram. O que foi que aconteceu com os demônios ali? Quantos comeram presunto do diabo? Diga, eu renuncio. Então eles estão presos à necessidade de se expressar em um corpo. Eles têm um desejo intenso de usar um corpo e querem usar o seu, querem usar o meu. Então continue. Então nem todos são de origem demoníaca, não sabemos a origem, mas Deus nos diz que é um demônio. É muito importante que você saiba que está lidando quando lida com pensamentos de suicídio, de medo, de incredulidade, de temor, de ansiedade. Todos esses pensamentos fazem sentido porque são uma pessoa. Aí Deus tem a vitória porque essa pessoa fala com você, porque Ele quer penetrar nessa mente para que você acredite nessa mentira. Então você não aceita isso.
você toma autoridade e o expulsa em nome de Deus. Levante sua mão e diga: fora. Ok, então continue. Você, Jesus Cristo, nos fala sobre isso. 80% da vitória está em saber que o demônio é uma pessoa com um corpo que não é físico, mas que fala com uma voz. Suicide-se. Como você acha que uma pessoa se suicida? Não pense que é algo maior do que Deus. Ai, e agora vou me dar um tiro. Não, ele começou a falar à mente, até que penetrou, porque a pessoa não fez nada. E nós, o que a Bíblia diz? Levando cativo todo e qualquer pensamento à plena obediência de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga essa palavra. Então, quais são os 3 objetivos dos demônios? Atormentar e oprimir. Assim diz a Bíblia. Cristo de Nazaré andou fazendo o bem a todos os oprimidos pelo diabo. Isso é duas. Qual é o objetivo? Evitar que você conheça Cristo como Salvador. No dia em que você ia à igreja, seu carro quebrou. A família chegou e fez de tudo para que você não viesse. Porque Ele não quer que você conheça Jesus. E agora, quando Cristo, a terceira, quando você já conheceu Jesus, obrigado. A terceira coisa que esses demônios e o próprio diabo querem é evitar que você sirva de forma eficaz. Como você vai servir como diácono se tem artrite no joelho? Como você pode orar por um enfermo quando você mesmo não consegue? Ou seja, fisicamente há um problema. Então, o que ele está tentando evitar é que você sirva a Deus de forma eficaz. Isso é o que os demônios fazem. Continue, por favor. Qual é a diferença entre a carne e o demônio? Levante a sua mão e diga carne e demônio, por favor. E carne não é a carne do supermercado. Carne não é carne, mas sim, na Bíblia, carne está em Gálatas 5:24. E a Bíblia diz o seguinte, diz assim, Gálatas 5:24. Para que possamos entender um pouco os termos, você diz, o que é isso de carne? Será carne. Vamos lá. Diz, porque os que são de... Vamos ler, 1, 2, 3, vai. Crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Os que são verdadeiramente de Cristo. Quantos de vocês aqui são realmente de Cristo? Bom, se você é verdadeiramente de Cristo, isso significa que há certos desejos dos quais você precisa morrer. Crucificar é de fato morrer. Há um desejo profundo que você tem e esse desejo é do seu velho eu, da sua natureza antiga. A carne é a velha natureza. A carne é o velho você, o velho eu. E essa carne quer fazer o que bem entende. Então temos que morrer para os nossos desejos, para o que queremos, para a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Para o nosso desejo. Então aí diz, os que são da carne. É preciso crucificá-la. A carne não se expulsa. Da carne morre-se. Então, o que fazemos? Vem hoje, nós os libertamos. Pessoas que estão oprimidas, deprimidas, nós as libertamos. Glória a Deus, sim, estão livres. Mas depois voltam e não crucificam, não cancelam, não morrem para esses mesmos desejos, muitas vezes. Deus os libertou do álcool. Você está livre, você vai para casa, diz que não quer mais álcool, mas aí vem o pensamento de novo. Sim, mas um vinhozinho não faz mal. E começa a penetrar na mente, começa a entrar na sua mente. Já seu marido está muito gordo, arrume outro. E começa a penetrar na mente, o diabo quer penetrar na mente. E como ele realmente trabalha de fato então agora? A carne, ouça com bastante atenção assim, é a carcaça morta, o casco morto. Os demônios são aqueles que vêm para comer a carne. Onde nós não morremos para um desejo carnal, isso é uma porta aberta para que o demônio venha e atue em nossas vidas. Nós somos tentados de acordo com nossos próprios desejos. Desejos, diga desejos. Então você joga fora. O que os espíritos fazem no mundo? Jogue-os fora. E você tem autoridade. Você tem autoridade como cristão. Você pode expulsar esse espírito de contenda do seu lar, esse espírito de medo, esse espírito de divisão.
Expulse esse espírito de doença, expulse-o. Você tem autoridade? Por favor, diga. Então a questão é esta: você está realmente lidando com o velho homem, ou seja, com a carne, com o homem raivoso, com a mulher semelhante a Jesus, ou com o homem controlador, ou está lidando com um demônio? Muito simples. Se ele é um demônio, ele é compulsivo. Se ele é um demônio, ele é irracional. Se ele é um demônio, ele é compulsivo. Que você jejua, ora e não consegue ser livre. Isso é um demônio. Quando é a carne, sim. Porque você decide, eu morro, eu morro. Te apresentam o bolo assim, mas você está com o açúcar a 300. Você tem que dizer, eu morro e ponto final. E riem porque se entregam ao açúcar e ao pão. Por isso está inchado. Inchado porque você está colocando açúcar nele. E óleo vegetal. Você realmente não ouviu mesmo o que estamos dizendo aqui? A carne está sendo crucificada, de fato. Então não tem utilidade para mim. Deixe-me libertá-lo e continue com suas paixões, com seus desejos. Você tem que morrer. Não posso morrer por você. Não posso morrer de álcool por você. Não posso morrer para o pecado por você. Eu não posso. Você tem que crucificar. Esse velho homem, você tem que crucificá-lo. Você tem que morrer. Eu não posso. Então nós estamos lidando com carne ou demônio. Pergunte a si mesmo. Continuamos lá. Fazemos tudo e vamos lidando. Vamos para a próxima, por favor. Há certas expressões na Bíblia que mencionam ter um espírito imundo, estar sob a influência de um espírito imundo. Como cristãos, não podemos ser possuídos, mas sim influenciados em nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. E alguns traduziram como possuído ou de fato demonizado. Então na igreja o que temos são muitos cristãos que estão demonizados, não realmente possuídos, porque demos a eles o direito legal. Por favor, continue. Corra, corra. Ok? Demônios são aqueles que estão sob a influência do espírito impuro. E veja o que ele diz. Todos os demônios, que são espíritos imundos e malignos, operam em 2 lugares distintos, fora do corpo humano e também dentro do corpo. Então, a maneira de explicar isso a ele é que, quando eu o libero ou quando ele for liberado, essa influência em sua mente terá desaparecido. Esse espírito de amargura se foi. Esse espírito de ódio se foi. Esse espírito de contenda se foi. Mas depois Deus me disse, o vendedor vai vir bater a sua porta, mas agora ele não está mais dentro, está do lado de fora. Não abra a porta. Não dê acesso novamente. Diga a ele, fora. Mas não diga isso ao irmão, diga ao diabo, fora, diga fora. A única solução para os demônios é expulsá-los. Os demônios, quando são expulsos das pessoas, uma pessoa que está com um espírito de ódio, quando eu expulso, o espírito de ódio me diz, somos muitos. E o próximo diz, e o outro diz, eu sou o espírito da autocomiseração. Eu disse, há um espírito de autocomiseração. Quantos de vocês conhecem pessoas que fazem uma festa da pena, pity party? O que é uma festa da pena? Ai de mim, ninguém me ama. Olha como está na igreja. Não me ligam, não gostam de mim, não me pagam. E a festa da pena. Hoje pare com o espírito de reclamação e de festa da pena. Pare com o espírito de festa da pena. Você é mais que vencedor, você é um filho de Deus. Chega de festa da pena, de mim. Ninguém me ama. Ninguém isso, ninguém aquilo. E começamos com isso. Reclamação. E começamos lá nessa reclamação. E tudo o que estamos fazendo. E quando... Não, eu vou voltar. Veja no livro de Mateus 12, 43 e 45. Vou ensinar um princípio poderoso para expor o diabo. Quando o Espírito lê-lo, 1, 2, 3, vai. Não, mas parece que você não tomou café cubano. Vai, 1, 2, 3, vai. O quê? Está bem. Jesus Cristo está falando. Em outras palavras, Jesus diz, existem demônios. Há demônios, eles são reais. Quando sai do homem, o que acontece? Anda por lugares áridos procurando descanso e não o encontra. O que ele está procurando?
um corpo para se expressar. O ódio, eu quero usar alguém. Fofoca, reclamação, usar a boca, a língua. E sempre tem um bobo que empresta a sua boca. Sempre tem um tolo que oferece sua língua, sua boca. Sua boca é para louvar a Deus. Sua língua é para exaltar o Senhor. Não empreste sua língua ao diabo. Ei! Ei! E diz, então vive. E diz, Dori, por favor, diga-me, voltarei para mim. Ah, minha casa. Chamava de casa a você e a mim. Que descarado. Chamava de casa o lugar de onde saí. E quando cheguei, encontrei-a. 3 coisas. Como a encontrei? 1, 2, 3, 4. Desocupada, varrida e adornada. Não há problema algum que a casa esteja completamente varrida e lindamente adornada. O verdadeiro problema é que ela esteja desocupada. Por quê? Porque diz, continue por favor, então vai. E quando vê que está desocupada, gente livre da depressão, mas não a preencheu com nada, simplesmente com um sermão de 45 minutos no domingo. Nunca tocou na palavra, nunca orou, nunca se encheu de nada. E por isso o seu espírito está vazio. E ele diz, olha, saí daqui, vou voltar, mas não vou entrar sozinho. Por isso é que as pessoas que vão embora e as pessoas que se afastam de Cristo, sua condição fica 7 vezes pior. 7 vezes mais viciado, 7 vezes mais ladrão, 7 vezes mais alcoólatra, 7 vezes mais deprimido, 7 vezes mais divorciado. 7 vezes, 7. Quando esse espírito vai embora 7 vezes, eles trabalham em julgos. Eu expulsei um espírito e o outro ficou e disse, o que é isso? Outro espírito. Eu inspiro o espírito de ódio nas pessoas, o espírito de inveja que falei para vocês no domingo passado, a inveja. Mas na igreja todos são bons. Olhe para quem está ao seu lado, por favor. Há uma inveja. Pablo, vou te dizer uma coisa e vou te dizer isso de todo o meu coração. Tem tanta gente que sente um tipo de inveja de mim. Você sabe o que é inveja? É um sentimento hostil. Porque o outro tem uma grande vantagem e um favor que eu realmente não tenho. É um sentimento hostil. Por quê? Porque o Nil tem hotéis e eu não. E a inveja. Por isso é que o sucesso do vizinho provoca a inveja do próximo.